Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo das frações. Estamos na segunda aula sobre esse assunto, ok? A aula de hoje vai versar sobre as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Potenciação e radiciação envolvendo frações, isso será numa aula mais adiante. Ok, gente? Então, um bom proveito. Antes de começar, gente, queria deixar um recado. Inscreva-se no canal, ok? Semanalmente teremos novas aulas e você assim fica por dentro de tudo o que acontece no canal, ok? Então, uma boa aula. Então, nas operações de frações, vamos começar com a operação de adição e a operação de subtração. Adição e subtração de frações. Bom, aqui tem dois casos. O primeiro caso é o mais simples, né? Vamos começar por ele. Olha só. O primeiro caso é o caso em que os denominadores são iguais. Denominadores iguais. Olha só. Exemplo. 2/5 mais 1/5. Exemplo bem simples. Bom, gente, olha só. Dá para perceber claramente que os denominadores eles são iguais. Então, dessa forma, a gente mantém o denominador. Na adição e na subtração, a gente mantém o denominador, nesse caso, o 5. E a gente vai fazer o que diz aqui na operação. Ó. É uma operação de adição e os numeradores são 2 e 1. Então, nesse caso, vai ficar 2 mais 1, 3, e o denominador é 5. Então, essa adição deu 3/5. Vamos a outro exemplo também simples. Olha lá. Ó. 7/13 menos 5/13 mais 4/13. Simples, gente. Olha só. Os três denominadores são iguais, então a gente mantém o denominador e trabalha apenas com os numeradores. Vai ficar 7 menos o 5 mais o 4. Isso aqui vai dar quanto? 7 menos o 5 dá 2. 2 mais 4, 6/13. Ok? O segundo caso, então, ele fala sobre os denominadores serem diferentes. Denominadores diferentes. Olha só, agora tu presta bem atenção aqui. Aqui, por exemplo, assim, ó. 3/10 mais 5/6. Então, nesse caso, os denominadores são diferentes. E entre as frações, nós estamos fazendo adição. Poderia ser subtração também. Mas aqui a situação é a seguinte, ó. A gente, nesse caso, a gente tem que tirar o que a gente chama de mínimo múltiplo comum, e a gente já estudou isso aqui em aulas anteriores, né? Entre os denominadores 10 e 6. Quanto que dá o mínimo múltiplo comum entre 10 e 6? Fazendo aqui, ó, fatorando simultaneamente, nós vamos ter, ó, dividido por 2 vai dar 5, aqui vai dar 3, por 3 aqui dá 1, repetimos o 5, e por 5 dá 1. Multiplicando, 2 vezes 3 dá 6, vezes o 5 dá 30. Então, conclusão, o mínimo múltiplo comum entre o 10 e o 6 é 30. Bom, onde é que a gente usa? No novo denominador. Então, o novo denominador, vamos fazer um risquinho um pouquinho menor aqui, ó. O novo denominador é 30. É o mínimo múltiplo comum entre 10 e 6.
Bom, o que a gente faz agora? Olha só. A gente tem que fazer, presta atenção nesse circuito que eu vou fazer aqui. Ó. Esse 30, ele vai primeiro nesse 10 aqui, depois ele vai no 6. O 30, primeiro a gente vai dividir, olha só, divide ele por 10 e o resultado você multiplica por 3. E anota aqui em cima. Como é que é, Ferreto? Olha só. 30 dividido por 10 dá 3, vezes o 3, 9. Tem sinal de mais? Tem. Então, coloca mais. Se fosse menos, colocaria menos. Bom, agora como é que você faz? A mesma coisa, só que você vai fazer com o 6 agora. 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes o 5 dá 25. Anota aqui, ó, 25. Quanto que vai dar isso, então? 9 mais 25, isso aqui vai dar 34, dividido pelo 30. Essa fração aqui, como a gente já viu na aula anterior, a gente pode simplificar ela, reduzir ela. Como é que a gente faz? Divide em cima e divide embaixo. Qual o número que divide o 34 e o 30? De preferência, o máximo divisor comum, né? Aqui nós vamos ter dividido por 2, vai ficar 17, e dividido por 2 aqui, vai ficar 15. Então, essa fração 34 sobre 30 é a mesma coisa que 17 sobre 15. Ok, gente? Aí você deve estar se perguntando, Ferreto, tem alguma maneira mais simples? Gente, tem. Tem uma maneira mais simples do que essa maneira de você efetuar o mínimo múltiplo comum para fazer todo esse movimento aqui e calcular. Vamos pegar como exemplo a mesma fração para você daí comparar e ver qual você acha mais fácil. Tá? Qual o método mais simples para você? Eu prefiro esse daqui, ó. Olha só. Mesma fração. 3 décimos mais os 5 sextos. Quanto é que vai dar isso daí? Bom, olha como é que eu faço aqui, ó. Eu não tiro o mínimo múltiplo comum aqui, ó. Eu multiplico, ó. 10 vezes o 6, vamos escrever aqui, ó. Esse método, ó, esses dois eles vão se multiplicar. 10 vezes o 6, isso vai dar 60. Anotamos aqui. E aí a gente multiplica cruzado. Quem vem antes aqui? Não vem o 3, ó. Então, primeiro você multiplica assim, ó. Multiplica aqui. 6 vezes 3, isso aí vai dar 18. Escreva aqui, ó, 18. Mas depois tu vai multiplicar no outro sentido. O 5 vem depois, né? Então, vai vir aqui assim, ó. 10 vezes o 5, isso aí vai dar 50. Olha quanto é que dá isso. 18 mais 50 dá 68 sobre 60. Bom, vamos simplificar e ver se a gente chega no mesmo resultado. Ó. Vamos por 2, vamos devagarinho. Por 2, 68 por 2, não dá 34? Dá. 60 por 2 não dá 30? Dá. Deu igual a fração anterior, né? E dividindo por 2 em cima, dá 17. E por 2 embaixo, vai dar 15. Chegamos ao mesmo resultado, tá, gente? Então, olha só. Multiplica embaixo e depois multiplica cruzado. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, 7 oitavos. Vamos botar menos agora. Vamos botar menos aqui, ó. 7 oitavos menos 5 nonos. Quanto é que dá isso? Olha só. Multiplica embaixo. 8 vezes 9, 72. 9 vezes 7, 7 vezes 9, 63. Né? Menos 8 vezes 5, 5 vezes 8 dá 40. Então, vai ficar 63 menos 40, isso aqui vai dar 23, dividido por 72. Já é uma fração irredutível, porque o 23, ele é o quê, gente? É um número primo, ok? Simples, né? Eu acho melhor dessa maneira, mas se você preferir, gente, continue fazendo pelo método mínimo múltiplo comum sem problema nenhum. Vai naquilo que te deixa mais seguro, ok?
Mas cuidado com uma coisa, tá, gente? Nesse caso desse macete de multiplicarmos os denominadores e depois multiplicarmos cruzado, ele só serve para duas frações. Quando tivermos 3 ou mais frações, é conveniente efetuarmos realmente o mínimo múltiplo comum. Ou senão, você vai fazendo de duas em duas. Ok? Vamos continuar agora e ver operações com números mistos, tá? Números mistos a gente viu na aula anterior. Agora veja como é que a gente pode fazer operações entre eles. Acompanhe. Bom, gente, um caso específico de adição e subtração, a gente viu na aula anterior, tá? É o caso das frações mistas. Como assim, Ferreto? Olha só, um exemplo. Uma fração 3 e 2/5. Isso daqui, ó, nada mais é do que o caso de uma adição de frações. Olha só. Esse 3 e 2/5, a gente pode escrever muito bem assim, ó. 3 mais 2/5. Primeiro vou fazer como é que a gente fez na aula anterior, né? A gente fez assim, ó. Esse 3, a gente pode fazer o quê? Transformá-lo ele numa fração, com o denominador 5. Então, a gente deixa aqui, ó, sobre 5 mais o 2/5. Ok? Bom, para dar 3 aqui, tu concorda que tem que colocar o 15? Porque 15 dividido por 5 vai dar 3. 15/5 mais 2/5 é o caso que a gente acabou de ver que o denominador é o mesmo. Então, a gente mantém o denominador e soma os numeradores. 15 mais 2, 17. Feito. Está aí, ó, 17/5. Agora, Ferreto, tem uma maneira mais fácil de trabalhar com frações mistas? Tem. Ó, eu vou pegar a mesma fração, tá? 3 e 2/5. Vamos fazê-la de outra maneira. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que escrever assim a fração, ó, 3 e 2/5. Quando aqui não está aparecendo nada, gente, não é que isso aqui é um vezes. Aqui nós temos um número misto, tá? Na verdade, a gente pode até pensar assim, ó, ele fica um pouquinho mais perto aqui, tá? Fica assim, ó, 3 e 2/5. Aqui não tem sinal de multiplicação. Nesse caso, é 3 inteiros e 2/5. É a mesma coisa que tiver de lado assim, ok? E aqui, gente, ó, tem uma maneira bem simples, ó. Esse 5, ele pode multiplicar esse 3 e somar com esse 2. Como é que fica isso aí, Ferreto? Fica assim, ó. É sempre multiplica e soma em fração mista, tá? Porque aqui é sempre sinal de mais que está escondido. 5 vezes 3 dá 15, mais 2, 17 sobre quem? Sobre o 5. Olha ali, ó. Ok? Outro exemplo, ó. 1 e 3/5. Quanto é que fica? Isso aqui é a mesma coisa que 1 e 3/5 dessa maneira. Como a gente já viu, aqui a gente vai multiplicar e aqui a gente vai somar. Então, vai ficar 5 vezes 1 dá 5, mais o 3 vai dar 8/5. Ok? Vamos para a próxima operação. Operação de multiplicação de frações. Multiplicação. Aqui é muito fácil, bem tranquilo. Vamos botar um exemplo. Uma fração 3/4 multiplicada por uma fração 5/2. Quanto é que vai dar isso daqui? Gente, aqui não é necessário a gente efetuar mínimo múltiplo comum nem nada. Na multiplicação, a gente multiplica de frações, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Vai ficar 3 vezes o 5, isso aqui vai ficar 15,
e o denominador 4 vezes o 2, o resultado 8. Somente assim e não tem problema. Um outro exemplo, olha só. 5 sobre 12 multiplicado por 6 sobre 7. Quanto é que vai dar isso? Olha só. Na multiplicação, olha só. Se existe uma multiplicação aqui, ó, a gente pode simplificar o numerador com o denominador, mesmo que seja dessa fração com essa. Você pode considerar que, inclusive, existe um único traço aqui e existe uma multiplicação entre os números de cima e uma multiplicação entre os números de baixo. Tá? Então, dá para simplificar sem problema nenhum este 6 com esse 12. De que maneira? 6 dividido por 6 vai ficar 1 e 12 dividido por 6 vai ficar 2. Então, isso aqui resultou no quê? O numerador ficou 5 vezes o 1, que dá 5, e o denominador ficou 2 vezes o 7, que vai dar 14. Gente, fizemos exemplos que envolvem apenas duas frações, mas poderíamos ter 3, 4, 5 ou até mais frações. Desde que você multiplique sempre numerador com numerador e depois multiplique denominador com denominador. Sempre podendo, gente, fazer as simplificações, certo? Gente, agora a gente vai para a principal operação entre frações, que é a operação de divisão. Vamos ver como é que ela funciona. Ok, gente? Agora a operação de divisão. Divisão de frações que tem um esqueminha que muitos devem lembrar, né? Vamos fazer assim, ó. Por exemplo, 5 sextos dividido, ó, pode aparecer dessa maneira aqui, ó, 5 sextos dividido por 3 quartos, tá? Depois eu vou colocar outra maneira que pode aparecer lá no vestibular ou no Enem, tá? Bom, esse caso, gente, é o seguinte, na divisão de frações, o número, nessa maneira de representar, o número que estiver à esquerda é o numerador, então tudo isso daqui, ó, é o numerador e isso aqui é o denominador. Como assim, Ferreto? É como se fosse assim, ó, toda essa operação, como se fosse 5 sextos dividido por 3 quartos, ok? Então, dessa forma de representação, pode muito bem aparecer assim. Bom, e como é que se calcula? A gente faz assim, ó. Conservamos o numerador, que é os 5 sextos, e multiplicamos pelo inverso. Inverso de quem, Ferreira? Do denominador. O inverso de 3 quartos, inverte ele. Vai ficar 4 terços, tá? É só inverter mesmo, ó. O 4 vai para o numerador e o 3 vai para o denominador. Fica assim. E a gente vai ter como? Como a gente viu na multiplicação. 5 vezes o 4, isso aqui vai ficar 20, dividido, 6 vezes o 3 fica 18. Dá para simplificar aqui? Claro que dá. Divide por 2 em cima, fica 10. Divide por 2 embaixo, fica 9. Então, esse resultado da divisão deu 10 nonos. Outra aqui, bem rapidinho, ó. 2 terços dividido por 1/5. O que a gente faz? Conserva o numerador, que é 2 terços, e multiplica pelo inverso do denominador. Multiplica pelo inverso, que é 5 dividido por 1. Quando o denominador é 1, você sabe, não precisa representar, né, gente? Então, isso aqui fica dessa maneira, não precisa colocar o número 1 aqui embaixo, e fica 2 vezes o 5. Isso aqui vai dar 10, e o denominador é 3. Pessoal, tranquilas operações, né? Vamos fazer agora algumas questões de vestibulares que envolvem essas operações, tá? São questões muito importantes e hoje em dia também é muito solicitado no Enem, ok? Vamos a elas. Ok, então, vamos começar com essa questão de vestibular. Nós temos que encontrar aqui o valor do m para essa expressão numérica, ok? Eu vou continuar aqui do lado, tá? Então, isso daqui, ó, é igual
Vou passar aqui o traço da divisão e vamos fazer. Bom, nós temos o 7, então vai ficar 7 menos... Aqui nós temos o 2 ao quadrado, isso aqui dá 4. E esse 4 está multiplicando esse parênteses. Então, é vezes esse parênteses aqui. Agora, olha só. Vamos resolver essa subtração entre o número inteiro e o número fracionário. Como é que a gente faz isso daqui? A gente pode tirar o mínimo múltiplo comum, ou se não, resolver dessa maneira. Olha só. O número inteiro somado ou subtraído a uma fração, você pode fazer desse esqueminha aqui. Olha só. Esse 3, ele passa para cá multiplicando, depois faz a voltinha, o resultado, fazendo essa operação aqui. No caso, está subtraindo, então a gente irá subtrair. Repare como é que fica, olha só. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos o 4, isso aí vai dar menos 1. Menos 1 dividido por quem? Dividido pelo 3. Tá? Então, como aqui tem uma multiplicação, a gente pode abrir aqui um parênteses só por questão de notação, não deixar o vezes aqui junto do sinal negativo. Ok. Mesma coisa acontece no denominador. Olha só. Vamos passar o 4 multiplicando, tá? E o resultado, ele vai operar com esse 1 aqui. Operar de que maneira? Aqui tem o mais, então a gente vai fazer mais. Ó, 4 vezes o 1 dá 4, somado com 1, 5. Então, ficamos com 5 sobre quem? Sobre o denominador que está aqui, ou seja, 5 quartos. Ok? Vamos continuar aqui embaixo, olha só. A gente tem... Novamente, então, aqui a fração. Nós temos o 7. Agora, olha só. O menos 4, ele irá multiplicar o menos 1. Então, menos 4 vezes o menos 1, isso dará 4 positivo. Mais 4 dividido por esse 3. E o denominador continua 5 quartos. Ok? Agora... O numerador é a mesma situação que a gente tem feito desde o começo da questão. Aqui, o 3 vai passar multiplicando o 7. E o resultado, a gente vai fazer o quê? Nós vamos somar com o 4. Isso vai dar quanto? 3 vezes 7 dá 21, com mais 4, 25 sobre quem? 25 sobre 3. Então, ficamos com 25 sobre 3. E isso tudo dividido pelo 5 quartos. Ora, a gente tem agora uma divisão, quer dizer, de frações. Como é que a gente faz divisão de frações? Conservamos o numerador, que no caso é o 25 sobre o 3, e multiplicamos pelo inverso de quem está embaixo, inverso do denominador. Ou seja, era 5 quartos, ficou 4 quintos. E como é que a gente faz multiplicação de frações mesmo? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 25 vezes o 4, isso aqui vai dar 100. 3 vezes o 5 dá 15. Fica 100 sobre 15. Mas olha só, a gente tem aqui uma multiplicação. Então, tranquilamente, a gente pode fazer uma simplificação. Entre quem? Entre o 25 e esse 5. Ó, 25 dividido por 5 dá 5 e 5 dividido por 5 dá 1. Então, o resultado deu quanto? Olha só, o numerador, 5 vezes o 4, 20, sobre 3 vezes 1, 3. Resultado, 20 terços, alternativa letra D de Dinamarca. Ok? Vamos continuar, então, com esta segunda questão de vestibular. Diz assim, ó, a expressão, aí nós temos uma expressão numérica, é equivalente a qual alternativa aqui? Bom, vamos lá. Vou fazer a resolução aqui embaixo. Vou passar um traço aqui. O numerador nós temos o 1 mais este 1 aqui,
sobre quem? Sobre 1 menos 1 meio. Bom, 1 menos 1 meio é 1 inteiro menos a metade. 1 inteiro menos a metade fica o resultado a metade. O que é a metade mesmo em fração? É 1 meio. Ferreto, não entendi dessa maneira. Meu amigo, tranquilamente você pode fazer a conta normalmente. Olha só, efetuando aqui embaixo, como é que fica? Esse 2 aqui, como a gente explicou na questão anterior, ele vai multiplicar e o resultado a gente vai fazer o quê? Subtrair, né? Sinal negativo. Então, vai ficar quanto? 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. 1 sobre quanto? Sobre 2. Está aqui, ó. 1 sobre 2. Ok? Denominador. Nós temos o menos 1 somado com o 3 dividido por esse esqueminha aqui. Ó. Novamente, nós vamos fazer aquele esquema. Olha só. Esse 2 ele passa multiplicando o 1. Depois, o resultado ele vai passar adicionando ao 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. 3 sobre quanto? 3 sobre 2. Então, nós vamos ter aqui 3 sobre 2. Vamos continuar aqui do lado. Nós temos, então, a fração, o sinalzinho, 1 mais... Ora, divisão de frações, como é que a gente faz mesmo? Conserva o numerador, que no caso é 1, e multiplica pelo inverso de quem está embaixo, inverso do denominador, ou seja, 2 dividido por 1. Ó, 2 dividido por 1. No denominador, nós temos menos 1 somado com 3 dividido por 3 terços. Divisão de frações de novo, conserva o numerador, que é o 3, e multiplica pelo inverso do denominador. Inverso de 3 meios é 2 terços. Ok? Agora, sinal de fração de novo. Vamos lá? Quanto é que dá? 1 somado. Bom, gente, aqui, ó. Esse 1 vezes 2 dá 2. 2 dividido por 1 ficou 2. Então, tudo isso aqui ficou 2, mais esse 1, 3. 3 no numerador. Aqui no denominador, o que está acontecendo? Nós temos essa multiplicação aqui, ó, que faz com que exista essa possibilidade de você cortar o 3 com o 3. Sobrou quem? Sobrou 2. 2 somado com esse menos 1 fica apenas 1, ou seja, 3 dividido por 1, resultado é 3. Alternativa letra A. Ok? Vamos a essa terceira questão do vestibular. Olha o enunciado. Uma fração unitária é uma fração da forma 1 sobre n, onde n é um número natural. Uma fração escrita como soma de frações unitárias é denominada fração egípcia. Realmente, gente, ó, os egípcios foram os primeiros a utilizar números na forma de fração. E sempre eles utilizavam o numerador sendo igual a 1. Aí diz o seguinte, por exemplo, 2 terços é igual a 1 meio mais 1 sexto e 5 sobre 11 igual a 1 terço mais 1 nono mais 1 sobre 99. Só exemplificou. Mas o que interessa mesmo na questão vem agora, olha só. A soma 1 terço mais 1 oitavo mais 1 sobre 60 é a representação egípcia de qual fração? Então, vamos efetuar essa soma aqui. Ó. 1 terço mais 1 oitavo mais 1 sobre 60. Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Adição de frações, ou subtração também, onde os denominadores são diferentes, a gente deve efetuar o mínimo múltiplo comum entre esses valores. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre o 3, o 8 e o 60 será quanto? Olha só, vamos ter que fatorar, né? 3, 8 e 60. Vamos passar um traço para fazer a fatoração e vamos lá. Dividido por 2, o 3 não dá, então ele repete. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 30. Por 2, repete o 3. Aqui dá 2 e aqui dá 15. Por 2 novamente, 3. Aqui deu 1, aqui repete, deu 15. Por 3 agora,
dá 1, e aqui dá 5, e por 5 dá 1. Ou seja, o mínimo múltiplo comum acaba sendo a multiplicação desses fatores. Ou seja, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 3 dá 24, vezes 5 dá 120. Bom, isso aqui então é igual, vamos passar um traço aqui, ó. 120 é o mínimo múltiplo comum e nós colocamos ele aqui. Como é que a gente faz? Bom, vamos operar uma fração de cada vez. Primeiro, 1/3. Como é que a gente faz? 120 dividido por 3 dá 40, vezes 1, 40. Sinal de mais, sinal de mais. Agora, 120 dividido por 8, isso dá 15. 15 vezes 1, 15. Mais 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes 1, 2. E agora, 40 mais 15, isso dá 55. Com mais 2, 57 sobre 120. Esse resultado aqui a gente pode simplificar. Ó, divide por 3 em cima, deu 19. Divide por 3 embaixo, deu 40. Ou seja, essa fração é equivalente a 19 sobre 40. E 19 sobre 40, a gente encontra a alternativa no item D. Ok, gente? Vamos a essa última questão de vestibular. Olha só, vamos ler esse enunciado. Certa rede comercial fez uma pesquisa para saber quais os tipos de calçado mais usados pela população da cidade em que pretendia instalar uma nova loja. Das pessoas ouvidas, 1/3 usa mais sandália, 1/4 usa mais tênis, 1/5 usa mais sapato e as 65 restantes usam mais outros tipos de calçado. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o número de pessoas ouvidas nessa pesquisa foi de quanto? Ok, gente. Você pode dar um pause aí e tentar resolver, ou vamos lá. Olha só. Vamos considerar x como sendo o número de pessoas que foram ouvidas. Tá? Esse número de pessoas, ele foi fracionado em alguns tipos de pessoas que usam determinado calçado. O que foi dito ali? Foi dito o seguinte, ó. 1/3 das pessoas ouvidas usa mais sandália. Então, posso dizer o seguinte, já que o total de pessoas ouvidas foi x, 1/3, concorda comigo que é x sobre 3? Ok. 1/4 usa mais tênis, ou seja, o total de pessoas dividido por 4, ou seja, 1/4 das pessoas ouvidas usa mais tênis. Outro, 1/5 usa mais sapato, ou seja, 1/5 das pessoas ouvidas, a gente representa por x sobre 5, usa mais sapato. E tem 65 pessoas restantes que usam mais outros tipos de calçado. Então, nós temos ainda mais 65 pessoas para totalizar o x, que é o número total de pessoas ouvidas. Então, o número total de pessoas ouvidas, gente, foi dividido aqui em 4 partes. Um que usa mais sandália, um que usa mais tênis, um grupo que usa mais sapato e o grupo restante usa outros tipos de calçado. Vamos resolver isso aqui? Bom, gente, como a gente fez na questão anterior, a gente deve fazer o seguinte, efetuar o mínimo múltiplo comum entre o 3, o 4 e o 5, já que a gente tem uma soma de frações com denominadores diferentes. Ok? Então, vamos lá. Entre o 3, o 4 e o 5, fatorando aqui nós temos dividido por 2, aqui dá 3, dá 2 e dá 5. Por 2, repetimos o 3 e o 5, porém aqui deu 1, né? Agora, dividindo por 3 dá 1, aqui repetimos o 5 e dividido por 5 dá 1. Conclusão, o mínimo múltiplo comum entre o 3, o 4 e o 5 é a multiplicação desses fatores. Ou seja, 2 vezes 2 dá 4,
vezes 3 dá 12, vezes o 5, isso vai dar 60. Ok? Então, vamos continuar essa continha aqui do ladinho e vamos ver como é que fica. Olha só. Nós temos, então, uma igualdade aqui e a gente pode considerar a seguinte situação. Embaixo do x, como não há denominador, a gente coloca o número 1 aqui. Não é que não há, né? Ele está ali, ele vale 1. A mesma coisa aqui para o 65, ok? Vamos fazer o quê? Vamos fazer assim, ó. Sinal de fração e para o lado direito também. Qual é o mínimo múltiplo comum mesmo? É o 60. Então, vamos colocar 60 aqui e 60 aqui. Ficou torto isso aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Olha só, 60 dividido por 1 dá 60. 60 vezes x, 60x. Ok? Do outro lado da igualdade, 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes o x, 20x. Mais 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes o x, 15x. Mais 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes x, 12x. Vamos aumentar aqui o traço. E, por último, 60 dividido por 1 dá 60. 60 vezes 65, isso aqui, gente, fazendo a conta, 3.900. Ok? Chegamos a essa situação. Uma igualdade de frações onde os denominadores são iguais. Então, tranquilamente, a gente pode cancelar esse 60 com esse 60. E vamos efetuar o que sobrou. Nós vamos ter aqui, ó, 60x é igual a 20x mais 15x dá 35x, mais 12, 47x, mais o 3.900. Bom, agora, o 47x passa para o lado esquerdo subtraindo, 60x menos 47x, ficamos então com 13x. Isso aqui é igual a 3.900. O 13 está multiplicando, ele desce dividindo. Então, x é igual a 3.900 dividido por 13. E essa divisão dá exatamente 300. Ok? Alternativa correta, letra B de Brasil. Boas essas questões de frações, né, gente? Particularmente, eu acho a resolução de exercícios fundamental para o fechamento de um conteúdo. Tá? Então, sempre assista essas aulas que são muito importantes. Tá? Gente, do modo geral, se você gostou da aula, se você compreendeu, clique em gostei lá. Faça algum comentário também se você quiser. Ok, gente? Aproveite muitos estudos e até a próxima.